Exatamente. Antes de mais nada, feliz ano novo. E agora indo já direto ao ponto, qual que é o problema aqui? A situação do banimento do TikTok foi sancionada pelo presidente da República nos Estados Unidos, o Joe Biden, e o TikTok cairia eventualmente entre o dia 10 de janeiro ou até o dia 20. Mas o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma solicitação formal à Suprema Corte para que avaliasse isso com urgência no que tange a liberdade de expressão. E por que isso é muito interessante? O próprio Donald Trump foi um grande crítico da rede social em momentos passados. O que dá a mudança dele agora? Uma aproximação maior em relação ao CEO do TikTok. Lembrando que uma das argumentações contra a favor do banimento do TikTok era que a Byte, a empresa que é chinesa, ela de fato teria alguns problemas relacionados à segurança pública. E por isso a condição para o permanecimento do TikTok seria que fosse comprada por uma empresa americana. Algo que, se você for parar para pensar, é bem contra valores de liberdade em relação a de onde vem aquele capital ou várias outras questões, ainda mais para um país que tem redes sociais pelo mundo, como o grupo Meta, que nasce nos Estados Unidos, e por assim vai. Só que o que acontece? No meio disso tudo, existe uma figura próxima a Donald Trump, que é um forte defensor da liberdade das plataformas, inclusive do TikTok, que é o Elon Musk. Eu apostei até mesmo, David, com uma amiga, que o Donald Trump faria isso. Ganhei nessa semana agora dela, R$500 dessa aposta. E por que eu apostava nisso? Porque é uma pauta muito cara para o Elon Musk. Uma das primeiras entrevistas do Vance, que é o vice-presidente eleito dos Estados Unidos, ele chegou a falar sobre as redes sociais, sobre a regulamentação das redes, sobre o poder dessas redes. E essas redes também foram essenciais na campanha do Donald Trump. O Donald Trump viralizou várias vezes dentro do TikTok. Então tudo isso mexe com esse imbróglio jurídico e com esse imbróglio da situação do TikTok nos Estados Unidos, que ia ser sim muito afetado pelo banimento lá dentro dos Estados Unidos. E aí, como um dos argumentos, Donald Trump trouxe nosso querido, amado Brasil como um mau exemplo sobre a questão da liberdade de expressão, dizendo que o X-Rede, do seu forte apoiador e um dos seus homens mais de confiança neste governo, claramente teria sido banido injustamente dentro do Brasil num ato de censura. Então, isso está no documento que foi feita a solicitação para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu espero que o pedido de Donald Trump passe, porque de fato eu acho um absurdo uma rede social ser banida de um país por medo, e eu até diria que barra o livre comércio, que barra a livre iniciativa. Por quê? No final das contas, todas as redes maiores são dominadas sim pelos estadunidenses. A exceção é de fato o TikTok.